Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa aula de ciências, tá? Vamos fazer uma revisão para a nossa prova, nossas avaliações. Peguem o livro de atividades de vocês, então, agora, se organizem aí para pegar o livro de atividades e abram ele na página 54. Página 54, então, tá? Vamos dar continuidade a umas atividades aqui para fazermos, revisar o conteúdo. Vamos fazer a 54, a 55 e a 56 e vamos ver umas questões para a gente, que a prof elaborou para a gente dar uma revisada boa, tá? Então, aqui na página 54, nós tínhamos uma atividade, a número 2, que fala que as plantas elas são capazes de produzir seu próprio alimento, tá? E sobre esse assunto era para a gente desembaralhar as letras e descobrir que alimento que as plantas obtêm e o nome do processo pela qual elas produzem esse alimento. Bom, o alimento, então, é a glicose e elas produzem a glicose através de um processo chamado de fotossíntese, ok? Qual é o gás produzido pelas plantas durante a fotossíntese? O gás oxigênio, então. Aí aqui nós tínhamos algumas partes das plantas e pedia para circular qual era responsável pela absorção de luz. A gente sabe que quem absorve luz nas plantas são as suas folhas. E um pigmento responsável por deixar as plantas, as folhas verdes, né? E que é responsável pela absorção de luz, é um pigmento chamado clorofila. Aqui, então, a gente tem alguns seres vivos e era para a gente ligar o ser vivo ao seu tipo de alimento que ele consome e depois classificar, ok? Então, primeiro nós temos o crocodilo, que ele come o quê? Um peixe, ok? E por sua vez ele é o quê? Carnívoro. Estou falando lá do crocodilo, ok? Por isso que é carnívoro. Depois nós temos uma vaca, que ela come o quê? A planta. Por sua vez, ela é herbívora. E por último, nós temos o ser humano com um sanduíche, tá? Que é feito de tanto de animal quanto de vegetal e por isso ele é onívoro. Come tanto animais como plantas também. Vamos para a próxima página 55 de vocês aí. Bom, aqui nós temos algumas palavras para completar esse textinho abaixo, tá? Quando está apodrecendo, quando algo está apodrecendo, deixa a professora dar, eu consigo aqui dar mais um zoomzinho. Vamos lá, então, completar com as palavras o textinho este aqui. Quando algo está apodrecendo, provavelmente está servindo de alimento para organismos decompositores, ou seja, fungos e bactérias. Esses transformam a matéria orgânica em substância mais simples por meio da decomposição. Esse é um processo muito importante para o ambiente, pois, ao ser transformada, a matéria orgânica libera sais minerais que adubam o solo, que pode ser aproveitado dessa vez, então, pelas plantas, ok? E temos aí, então, o ciclo da matéria se fazendo, tá? Mostrando, então, como a decomposição ela é importante. Os fungos e bactérias vão lá, se alimentam daqueles seres que morreram, que estão estragando, ok? E eles liberam, através dessa sua alimentação, sais minerais no solo, que as plantas absorvem, né? Através das suas raízes e ajudam muito no seu crescimento. Aqui na letra B era para você fazer um desenho representando essa afirmação.
tá? Vocês têm exemplos nos livros, mas vocês podem fazer, né, uma cadeia alimentar que envolva um produtor, que é uma planta, e os consumidores, uns 2 ou 3 consumidores, e todos esses seres que vocês colocarem no desenho de vocês, vão ser decompostos por fungos e bactérias, ok? Vamos para a próxima página. Aqui, aqui tem um exemplo de cadeia alimentar, ó, como eu estava falando antes, ó, onde nós temos 5 seres, um produtor e 4 consumidores, ok? E todos eles, olha só, são consumidos no final, são decompostos no final pelos fungos e as bactérias, olha só. Então, aqui nós temos o produtor, que é a grama, que passa o fluxo da sua energia para o gafanhoto, quando o gafanhoto come ela. Temos do gafanhoto, o fluxo de energia passa para o rato, quando o rato come o gafanhoto. Do rato, o fluxo de energia passa para a cobra, quando a cobra come esse rato. E da cobra, o fluxo de energia passa para o gavião, quando o gavião come essa cobra. Aqui, nessas flechas, nós podemos observar o que é o fluxo de energia, então. As flechas indicam isso. Ok, toda essa energia foi passando de um para outro. A matéria, por sua vez, que compõe esses seres, vai ser decomposta, tá? Vai ajudar no seu crescimento, no seu desenvolvimento e vai ser decomposta lá no final da sua vida pelos fungos e bactérias. Aí então acontece o ciclo da matéria, porque esses fungos e bactérias, eles, através desse alimento que eles obtiveram desses seres, eles liberam sais minerais no solo, e esses sais são muito importantes, depois voltam lá para a raiz da minha planta, fazendo a minha planta crescer forte, e iniciando o ciclo de novo. Bom, aqui era para classificar o que era produtor e o que era consumidor. A gente sabe que produtor é aquele que produz, o nome já diz, produz o seu próprio alimento, ok? Produz de que forma? Através de um processo chamado fotossíntese, tá bem? Então, sempre que eu tiver uma cadeia dessa, eu tenho que observar onde é que estão as plantas, tá? Aqui nós temos uma grama, poderia ser uma árvore, poderia ser uma floresta, poderia ser uma folhagem, ok? É uma planta. Então, aqui a gente vai colocar como produtor a grama. Os demais, gavião, serpente, rato e gafanhoto, são todos consumidores. Era para pôr P no produtor e C no consumidor. Então, ficou C, 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 C e P. No desenho abaixo, era para marcar um X nos decompositores, tá? Como a prof disse, ó, processo de decomposição libera sais minerais no ambiente que podem ser aproveitados pelas plantas para o seu crescimento. Aí era para marcar um X nos seres que fazem a decomposição. E aí aqui nós temos, né, os cogumelos que aparecem, que são fungos, e aqui embaixo a gente pode ver que pode ser umas bactérias pintadinhas ali, tá bom? Agora nós vamos para outra atividade. Para a atividade que a prof deu em aula para vocês. Vou abrir aqui. Deixa a prof dar. Bom, essas atividades, então, para a gente revisar o conteúdo, não só a cadeia alimentar, tá? Aí lá eu pergunto para vocês, qual a importância, então, da decomposição? Para que ela serve? Nós já discutimos isso em aula, mas é bom a gente lembrar, né? O que gera uma decomposição? Não é um simples apodrecimento, quando a gente vê uma fruta estragando, né?
um pão bolorado, mas a gente tem que pensar um pouco além disso, tá? A decomposição, vocês já pensaram o que poderia acontecer com todos os animais mortos e todas as plantas, se não houvesse, se eles ficassem na natureza para sempre, né? Por meio desse processo que a gente chama de decomposição, que a matéria ela é transformada em partes menores, né? E ela é aproveitada, então, por esses fungos e bactérias como seu alimento. Diante disso, a gente já viu que os fungos e bactérias eles se alimentam e dessa forma eles liberam no solo sais minerais que são utilizados pelas plantas para o seu crescimento. Então, essas são a importância da decomposição. A pergunta número 2 ali era sobre o que são cadeias alimentares. Tá, pessoal? A gente viu alguns desenhos, tá? Alguns processos, mas é bom a gente ter em mente que cadeia alimentar é o quê? É a relação de alimentação entre os seres vivos, tá? Um depende do outro para poder se alimentar, para poder se desenvolver e para poder sobreviver. O que são produtores, então? São aqueles seres que produzem, né, o seu próprio alimento, né? O que são seres consumidores? Aqui os produtores, como as plantas, né? O que são seres consumidores? São aqueles seres que consomem, tá? Eles não produzem, mas eles têm forma de consumir o seu próprio alimento, ok? Como plantas e outros animais. O que são os seres decompositores? São os que decompõem o que sobra de todo esse processo. São fungos e bactérias, tá? Aí uma pergunta bem importante. O que é o ciclo da matéria? Que a gente tem falado e que a prof falou na outra atividade ali. A matéria ela é reciclada, pessoal. O que acontece com isso? Ela pode ser reaproveitada. E funciona assim lá quando os fungos e bactérias eles decompõem o resto dos seres vivos. Aquilo ali está no ambiente, não vai ser utilizado por nós, né? Mas está sendo reaproveitado lá pelos fungos e bactérias, está servindo de alimento para eles. E eles estão liberando no ambiente sais minerais, estão liberando no solo sais minerais que podem ser novamente aproveitados pelas plantas. Isso é um ciclo, que é o que a gente fala em ciclo da matéria, que é diferente de fluxo de energia, ali no número 7. O que é o fluxo de energia? Tá? A energia é transformada de um ser vivo para outro na cadeia alimentar, tá? Ela vai passando, mas ela não pode ser reciclada, porque a gente, enquanto ser vivo, a gente gasta essa energia para poder sobreviver, né? Por isso que é um fluxo de energia, ok? Bom, o que é um ser vivo, né? Aquele ser que nasce, que cresce, que se reproduz, que morre, que depende um do outro para sobreviver. Esse é um ser vivo. E todos os seres vivos dependem de vários fatores do ambiente, né, para poder sobreviver. Ok? A nossa perguntinha número 9, então. O que é e como ocorre, pessoal, o processo da nossa querida fotossíntese, né? O que é a fotossíntese? É a maneira, então, com que as plantas têm é o processo com que as plantas fazem para poder obter o seu alimento, né? Como é que ela ocorre, né? Ela ocorre aonde? Nas folhas, em outras partes verdes das plantas, ela transforma a água e o gás carbônico em, em glicose, que é um tipo de açúcar, e gás oxigênio. E a glicose serve de alimento para a planta. Isso se dá em função da energia solar, né? Através da luz do sol, ela faz todo esse processo, então. Ok? Eram essas questões aí. Era essa a nossa revisão, tá?
Espero que tenha sido produtiva. Um grande beijo para vocês.